Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. 8 horas, 2 minutos e 30 segundos. Edição especial do Radar de Notícias. Live pelo meu Facebook, pela página do Radar de Notícias Guarulhos. E também produção pelo meu canal no YouTube, né? Estamos lá em 3 plataformas digitais. Comigo aqui no estúdio, o candidato a prefeito do PROS, o vereador Eduardo Barreto. Bom dia, candidato. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos da produção. Bom dia a todos os guarulhenses. Bom, nós estamos discutindo agora há pouco, Barreto, a questão do autoclave para o JJM, uma comoção, vamos arrecadar latinha, lacre, né? Se você fosse o prefeito, o que você faria nesse caso? Comprava. Não tem nem muito o que falar, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Ontem eu fiz um vídeo pedindo para que os vereadores aceitassem o desafio que eu fiz, porque já no mês de março deste ano, você se lembra bem, Pedro? Eu fiz a doação integral do meu salário para que nós pudéssemos aí comprar álcool em gel, máscaras descartáveis e outros materiais, principalmente para os funcionários públicos, né, que estavam enfrentando naquele momento ali com a cara e a coragem. E aí eu propus agora também para os vereadores da Câmara Municipal de Guarulhos, junto comigo, doar o salário para comprar esse autoclave, que está aí na casa dos R$240 mil, né? E assim, é vergonhoso até o prefeito Guti vir a público e fazer um apelo à população. Ora, né? A quantidade de verba que a gente tem para a área da saúde. Me lembra aquele caso, Pedro, que eu pedi ajuda, e você lembra muito bem, daquela mãe que tinha 2 crianças com AME, né? Nós tivemos aí, graças a Deus, a bênção do Luiz Otávio, do Tavinho, né, cara, que conseguiu aí o remédio. Essa mãe passava por um problema também com 2 filhas com AME, Pedro, 2. E a prefeitura era responsável por fornecer um home care, que daria aí coisa de 3, 4 mil reais, se não me engano, na época, aí por mês, para ela manter as filhas em casa. E a prefeitura se negou, falando que não tinha dinheiro. Agora, para fazer contrato de 380 milhões de reais, tem, né? Então, quer dizer, da minha criação, eu conheço isso como patifaria, falta de vergonha na cara. Agora, candidato Eduardo Barreto, como é que você está observando as eleições em Guarulhos? Olha, Pedro, é muito difícil esse momento que nós estamos vivendo, né? Porque é uma situação sui generis, nós nunca passamos por uma situação como essa. E aí você pega também a questão da nova legislação eleitoral, que tem aí 45 dias só para fazer uma campanha. Eu acho que é pouco, né? Eu acho que é muito pouco, porque numa cidade que não tem televisão, é muito pouco tempo para você poder apresentar suas propostas e se apresentar como candidato para uma população de 1.400.000 habitantes. Nós ficamos refém das redes sociais, só que não são todas as pessoas que têm rede social, né? Então a gente fica limitado na comunicação e isso, infelizmente, eu falava agora há pouco, isso infelizmente é ruim para o processo democrático, porque ajuda quem já está eleito, né? Porque quem já está eleito já tem ali o seu círculo político, né? E isso, com a sua assessoria, consegue atingir mais pessoas do que quem está vindo aí pela primeira vez, por exemplo, para ser candidato a vereador na cidade. A vereadora e a prefeita. E a prefeita, né? E a prefeita, principalmente. O prefeito tem até um pouco mais de visibilidade, né, Pedro? Sim. Porque é um número reduzido, agora você pega um universo aí de mais de 1.100 candidatos a vereador, é uma loucura. Agora, toda eleição é marcada por pesquisas eleitorais. Como é que o senhor tem observado as pesquisas em Guarulhos? Olha, Pedro, pesquisa eleitoral, alguns episódios já, né, do nosso processo político já mostraram que, na maioria das vezes, são equivocadas. É claro que não tem aquela coisa, eu não acredito nisso, daquela coisa de falar, porque você está lá embaixo nas pesquisas, porque você nunca foi consultado, né, numa pesquisa, e você não vai acreditar. Não é que eu não acredite, mas a pesquisa erra muito, né? Eu não acho que seja tudo isso que dizem aí, na maioria das vezes, 95% de certeza que vai dar aquele resultado. Porque vários episódios, várias eleições, nós já vimos candidato que estava lá embaixo e surpreendeu, como foi a última com o Guti, né? Uhum. Bom, candidato Eduardo Barreto, qual a sua visão sobre o esporte em Guarulhos? Pedro, qual? Qual esporte? Não tem. Secretaria de Esporte. Não tem, Pedro. Não tem. Vamos ser sinceros, porque assim, a política, gente, feita da maneira errada, é uma desgraça. É igual a língua política, Pedro.
Se você usa a sua língua para o bem, você vai fazer muito bem com o poder da fala. Mas se você vai usar também para o mal, você destrói. É a mesma coisa a política. A política na época do governo do PT, com a briga, né, política com um candidato que à época não foi eleito e aí assumiu a Secretaria de Saúde, de Esportes, esvaziou aquela secretaria por questões políticas partidárias, né, por briga política, e se manteve da mesma forma. Hoje a Secretaria de Esporte, mal e mal, paga sua folha de pagamento. Eu fiz uma intervenção no bairro do Jardim Fortaleza, está terminando agora a cobertura de uma quadra e a reforma do piso, né? Só que esse dinheiro eu fui buscar em Brasília, através de um deputado federal, Orlando Silva, né, que não pertence mais ao seu partido, mas dá a César o que é de César. Ele enviou uma emenda parlamentar aqui para a cidade de Guarulhos, conseguimos aí fazer a cobertura da quadra depois de quase 4 anos. A verba já estava aqui, depois de quase 4 anos já é que foi acontecer. Isso com a participação da Secretaria de Obras, por isso que demorou, né? Porque aquele Marco, Deus me perdoe. Aquele cara como secretário, o Marcos de Obras, o secretário de Obras. Marco Arroio. Não serve para nada. Eu não conheço. Eu não tenho amizade com ele como pessoa, mas como administrador de uma pasta tão importante que é a Obras, não serve para nada. Obras essa que eu pretendo fundir com a Secretaria de Serviço Público, Pedro. Porque nós temos aqui Secretaria de Serviço Público, nós temos Secretaria de Obras e Proguaru que fazem quase que a mesma coisa. Então, para que manter? Ou um deixa para o outro, né? Você entendeu? Então, quer dizer, se tem menos dono, pelo menos o cachorro fica mais fácil de ser alimentado. É verdade. Né? Então, a gente tem aí 2 secretarias e uma autarquia que fazem quase que o mesmo serviço e fica nesse jogo de empurra prejudicando o povo guarulhense. Qual a sua visão sobre a Proguaru? Pedro, a Proguaru, se ela tiver uma destinação correta e aparelhamento da instituição, acho que tem como fazer muita coisa. Como, por exemplo, nós estamos vendo aí agora as enchentes de novo, né? Todo período de chuva tem enchente na cidade de Guarulhos. Gente, eu estou falando aqui com vocês, eu pedi para fazer a limpeza daquele rio Baquirivu, isso também é culpa da população, Pedro. Não é só porque eu sou candidato que a gente não tem aqui que dividir a responsabilidade, pelo menos nesse assunto. Que joga aquele lixo na rua, que joga aquela garrafa PET que não decompõe, que entope bueiro. Se vocês verem nas minhas redes sociais, entre aí na minha rede social, Eduardo Barreto, e veja a situação do rio Baquirivu, com a máquina tirando a quantidade de lixo daquele local. Né? É uma responsabilidade que é do poder público também, porque não faz uma campanha de conscientização de descarte irregular de lixo. Eu também vejo como esse problema. Só que uma das principais atitudes que eu vou tomar, Pedro, já contra isso, é você fazer o desassoreamento dos córregos e rios municipais que passam dentro da nossa cidade com antecedência, Pedro. Por que não se faz isso? Você coloca uma máquina aqui, uma máquina trabalha aqui 15, 20 dias aqui, sai daqui, vai para lá, faz o outro. Pedro, isso daí, além de economizar recursos para a cidade, porque você faz com antecedência, não demanda tanto empenho, é programação. Para se governar uma cidade, não é só dinheiro, a nossa cidade não é pobre, como disse o prefeito Guti. Só que precisa de ter programação. Se não tiver programação, Pedro, pode ter rios e rios de dinheiro que vai continuar a Guarulhos colonial que nós temos ainda hoje. Agora, candidato Eduardo Barreto, qual é a sua visão sobre a zeladoria em Guarulhos? Pedro, nós vemos às vezes o vereador usurpando a sua funcionalidade. Né? Porque o papel do vereador, constitucionalmente falando, a gente sabe que é legislar, fiscalizar e auxiliar também o Poder Executivo, né? nas diretrizes orçamentárias. Só que o vereador, Pedro, às vezes, por tanto clamor popular, ele vai limpar a praça. E não é que o vereador quer fazer, Pedro. Só que as pessoas veem, o primeiro contato da política entre o povo é o vereador. Porque deputado estadual, você não vê. Deputado federal, você também não vê. Um senador é igual unicórnio, né? Se você conseguir ver, você tem que dar graças a Deus. Você tem que estar olhando para o ponto certo para ver o cometa passar. Porque você não vê. Então, o primeiro contato que a população tem com a política é o vereador. E a população vai lá e fala, olha ali, aquela praça está criando rato, está criando escorpião. O que o vereador faz? Faz um mutirão, chama ali a população ao redor daquele local público ao qual ele vai fazer a intervenção, e ele mesmo executa, porque se for ficar esperando... A prefeitura, Pedro, a cidade de Guarulhos, sinceramente, vai se tornar aquela cidade daquele filme A Lenda.
árvore crescendo até dentro de prédio, porque não existe zeladoria na cidade. Não existe um programa para se contratar pessoas, se contratar jovens, mesmo que seja de uma maneira, né, temporária, e formar equipes para cuidar da nossa cidade. É vergonhoso, Pedro. Você passa na cidade de Guarulhos, parece uma cidade abandonada. Isso aqui no centro. A gente tem aqui vários exemplos aqui, Praça Quarto Centenário, nós temos aqui, isso centro, você não tem ideia muitas vezes, porque você é um homem muito empenhado com o seu trabalho, de passar pelos longínquos espaços públicos aí, pelos rincões da periferia. É vergonhoso, Pedro. Não, eu ando é vergonhoso. Periferia, então, sim, você é até do presidente Dutra, que eu sei. Então, Pedro, o que a gente tem que fazer, além de se preocupar com isso, é fazer contratações temporárias, porque isso inclusive ajuda a economia local com a intervenção do Estado. Aí a gente está falando do Estado um pouco maior, né, que é a política econômica de Keynes, né, da intervenção do Estado, para movimentar essa economia, porque é o que a gente precisa agora. E já pegando esse gancho, a gente, certeza, daqui a pouco vai começar a discutir sobre emprego, economia, e a gente tem outras ideias. Agora, candidato Eduardo Barreto, eu lembrei do senhor semana passada, porque eu me lembro um dos seus redutos eleitorais, Jardim Fortaleza, né? E lá havia uma base da GCM que foi desativada, né? Sim, foi desativada e, assim, vergonhosamente desativada. E só me permita, aí eu fui na Casa Branca outro dia, eu vi que montaram uma base da GCM lá na Casa Branca. Olha, a base da GCM lá na Casa Branca, sorte de quem tira escala ali. Eu, como policial militar, ex-policial militar, trabalhei na PM 9 anos. Pedro, tinha lugar que você ficava que não tinha nem banheiro, Pedro. Não tinha. Sabe ali em frente o viaduto do Chá? Sei. O viaduto do Chá tinha uma base da PM, ele não tinha banheiro, Pedro. Não tinha. Opa, você comia ali na frente de todo mundo. Você almoçava na frente de todo mundo, que era um espaço, acho que 1,5 por 1,5, parecia a cabeça de um foguete. Só que você ficava no rabo do foguete, né? Porque não tinha espaço. Já ali na Casa Branca fizeram uma base ali que parece uma inspetoria. É uma inspetoria. Né? E aí o que acontece? Você tira... Deixa eu ir um pouco mais pra cá, tô saindo até do vídeo. Tranquilo. E aí o que acontece? Você tira da periferia, traz para o centro, aí quem vem para o centro fica com a sensação de segurança. Então, quer dizer, o trabalhador passa aqui pelo centro com o seu celular, falando no celular, né, com as mulheres com as suas bolsas aqui a tiracolo. Na hora que chega na periferia, que desce do ônibus, é furtado ou roubada. Por quê? Porque não tem segurança, Pedro. Tiraram a base da GCM lá do bairro do Fortaleza, que é um bairro estratégico, pode ser responsável pelo patrulhamento de toda aquela área, porque você faz o modus operandi ao contrário. Você começa a fazer o patrulhamento daqui para lá. Tiraram, e aquela base não foi construída com dinheiro público. Era um espaço público abandonado que eu e os comerciantes daquela região, com as próprias mãos, fizemos, pintamos, só não podíamos aí vestir a farda azul e ficar lá armado. Então a prefeitura colocou os guardas, só que agora, na última gestão, e também do novo secretário aí, que é o Pontes, o senhor Pontes tomou a decisão de tirar aquela base, né? Já vinha esse trâmite já desde o Gilvan Passos, e aí diminuiu consideravelmente a sensação de segurança daqueles moradores. Problema esse, Pedro, que a gente tem que enfrentar com a diminuição dos cargos comissionados que eu quero fazer já no primeiro ano, de quase 50% dos cargos comissionados, chegando a 650 cargos mais ou menos, que dá para funcionar a prefeitura com esse tamanho. O dinheiro que a gente vai economizar, já no primeiro ano eu vou abrir um edital para contratar 300 novos guardas. Porque nós só temos 700 guardas municipais na cidade de Guarulhos. É vergonhoso, Pedro. É vergonhoso. Com base da Polícia Militar sendo fechada pelo PSDB, como foi fechada agora na Vila Galvão. Então, quer dizer, nós já não temos atenção do Estado. Não tem atenção do Estado, gente. Não tem. Não tem. A política partidária, infelizmente, atrapalha o crescimento da cidade de Guarulhos. E a gente tem que engolir os egos, seja com água ou sem água. E ir sentar com quem for que tenha que sentar. Seja com Dória, seja com Bolsonaro, com quem for. Ego tem que ser engolido. Os administradores, sejam municipais, estaduais e o federal, tem que ter diálogo. Por causa dessas birrinhas de crianças, a gente não tem metrô até hoje. E é briga política. Olha, sinceramente, eu não entendo a necessidade de uma base da GCM lá na Casa Branca. Eu acho que uma viatura da GCM se justifica, né? Agora, o vereador tem razão na questão. Você desativa na periferia e constrói na sede da prefeitura. Com 700 guardas, só na cidade. Fora aqueles que já trabalham no administrativo. Exatamente. Que deve ter mais ou menos aí de 10% a 15%. Essa é geralmente a média. A gente está falando de 600 bairros para uma cidade com 1.400.000 habitantes. Você faz a programação de policiamento para o centro da cidade, você não tem guarda para o pancadão. Para o pancadão, não tem...
Você que está me assistindo, gente, política tem que ter coragem. Eu sou o autor da lei que proíbe pancadão na cidade de Guarulhos, que multa quem estiver na prática do pancadão em R$4.000. Só que não tem fiscalização, Pedro. Não tem um serviço de inteligência, porque todo pancadão é marcado por rede social com antecedência. Não tem uma inteligência na Secretaria de Segurança da cidade de Guarulhos para perceber onde vai ser feito e fazer um patrulhamento com antecedência. Pedro, esses pancadões estão tirando a paz dos moradores, Pedro. Está fomentando o tráfico de droga. São 4, 5 mil jovens ali amontoados numa situação de pandemia como essa que nós estamos vivendo, vetores de propagação da pandemia e ainda, muitas vezes ali, consumindo droga, porque, Pedro, é uma maravilha pro traficante. O cara desce com a carga ali, já tá todo mundo ali, o cara vende. É só indo, subindo, pegando. E ninguém toma atitude, não tem fiscalização. Agora, candidato Eduardo Barreto, outra questão que vem surgindo e atormentando a periferia são adegas. Essas adegas que vendem bebidas alcoólicas, algumas varam os finais de semana. Fosse o senhor o prefeito, faria o quê? Fiscalizava. Pedro, é impressionante como falta fiscalização na cidade de Guarulhos, Pedro. Às vezes a pessoa que está me assistindo aí fala, o vereador fala isso porque agora é candidato a prefeito. Gente, me cobrem pelaquilo que eu não fiz, mas pelaquilo que eu fiz, reconheçam também. Vejam as minhas redes sociais, meus discursos, que tudo isso que eu estou falando aqui, eu sempre falei como vereador. Seja da base, seja independente, seja da oposição. Eu acho que a obrigação é você usar a tribuna para dar voz ao sentimento popular. E isso eu sempre fiz. Saio da política se eu não for eleito com o sentimento de dever cumprido. Porque, Pedro, as adegas hoje, na cidade de Guarulhos, isso se tornou cultural. Começou no Nordeste, agora veio para cá, para as grandes cidades do Sudeste também. As adegas hoje, Pedro, elas funcionam como os salões antigos funcionavam na nossa época, que tinha os bailes. Lembro. Só que nós íamos para um salão fechado, que no máximo você incomodava 2, 3 casas que estavam ali ao lado do salão, porque não era hermeticamente a acústica uma das melhores, né? Podemos dizer assim. Só que hoje, Pedro, é feito na rua, não tem respeito por ninguém. Gente, a gente está vivendo uma geração que não respeita mais ninguém, Pedro. O cara coloca o som lá 4, 5, 6 horas da manhã e se alguém for reclamar, o cara ainda dá um de valente. Então, quer dizer, essas adegas, né, que na maioria das vezes funcionam sem documentação e as que têm documentação não têm permissão para funcionar 24 horas por dia, Sim. Não tem, estão deixando de ser fiscalizadas. Fiscalização que deve ter. Agora, candidato, vamos falar sobre a questão ali do meio ambiente, praças. Como é que o senhor observa essa? Porque o senhor citou muito bem, hoje em dia parece que todo vereador tem um jardineiro na sua assessoria. Sim. Não está faltando uma secretaria de zeladoria em Guarulhos para unificar todas essas atividades? Pedro, eu não diria uma secretaria, porque quando a gente cria mais uma secretaria numa cidade que já está inchada, Concordo. né, a gente acaba dificultando ainda mais porque você contribui com a burocratização do serviço. Acredito que a gente tem que fazer, Pedro, é fazer funcionar, porque já tem, Pedro. Já tem. Nós temos uma Secretaria do Meio Ambiente, nós temos uma secretaria, como eu disse aí, 2, né, que fazem o mesmo serviço, e uma fica empurrando para a outra. Muitas vezes você vai pedir uma poda de uma árvore à limpeza, falando que é pro Guaru. Aí muitas vezes o mesmo ofício que você fez volta para a Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente fala, não tem funcionário, manda para obras. Manda para obras. Quando vai ver, aquela árvore que estava lá, gente, já cresceu, já deu fruto, a semente já caiu, já nasceu outra. Porque não tem agilidade no serviço público, Pedro. Então, já tem, o que tem que fazer é funcionar. Nós temos outro problema na cidade de Guarulhos, que inclusive foi até debatido na sabatina, que passaram todos os candidatos a prefeito. Na associação comercial. Na associação comercial. As medidas mitigadoras da cidade de Guarulhos são usadas de uma maneira completamente equivocada. Por que não se usa essas medidas mitigadoras para aparelhar o serviço público, Pedro? Por quê? Por que não compra máquina? Por que não compra carro? Sabe? Por quê? Porque, Pedro, isso daí enriquece a cidade, é riqueza, Pedro, é patrimônio para a cidade. Você vai fazer uma poda de uma árvore, você tem lá um caminhão com guindaste. Você vai fazer uma poda de uma árvore, você tem lá uma motosserra. Então são coisas que podem ser compradas através de medidas mitigadoras, ou até mesmo TACs, que é o termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público, a outra parte e a Prefeitura. E não é feito. Pedro, o Atílio,
ex-secretário de transporte do governo Almeida, que eu amava o Atílio, né? Você lembra muito bem. Me lembro. O Atílio era assim, um caso de amor profundo. O Atílio chegou a usar medida mitigadora. Para quem não está em casa, medida mitigadora é quando uma empresa faz alguma coisa na cidade que ela tem que pagar como se fosse uma contrapartida. Uma compensação. Uma compensação. Você faz sua casa, aí você gasta 100 mil reais, você paga 5%. 5% de 100 mil vai dar 5 mil reais. Esses 5 mil reais é feito ali para ajudar o seu bairro. Isso é uma medida mitigadora. Aí, Pedro, ele usou medida mitigadora na cidade de Guarulhos para tirar os bloquetes que ficam ali na igreja matriz, em volta da matriz. Que nem ruim tava. Nem ruim tava. Então, quer dizer, não tem sabedoria, não tem programação, não tem nada. Não tem. Então a cidade fica na situação que está. Então, com medidas mitigadoras, tem como a gente aparelhar essas secretarias. Isso eu vou fazer. Agora, em relação ao trevo de Bom Sucesso, qual a sua opinião? Tem que até respirar, Pedro, para falar. Porque senão você fala pelo calor da emoção, você acaba falando palavrão. E eu falo palavrão pra caramba, assim. Não vou falar aqui para não desrespeitar os nossos ouvintes e telespectadores. Mas dá vontade de você falar aqui 1 milhão de palavrões, Pedro. Porque, Pedro, como é que você começa um trevo? Há mais de 20 anos atrás, há mais de 20 anos... Há 30 anos. Quase 30 anos já. Não, 30. 30, já deu 30, bateu 30, né? Bateu 30. 90, bateu 30. Tá passando, hein? Então, quer dizer, há 30 anos atrás, você faz um projeto sem antes fazer as desapropriações. Como é que você faz ali um desenho de um trevo? O trevo vai passar aqui. Tem a casa aqui do seu José e a casa da Dona Maria. Vamos começar a obra? Vamos começar a obra. Mas conversaram com o seu José e com a Dona Maria para eles saírem de lá, falar que vão ser desapropriados, porque vai passar lá? Ah, não, depois a gente fala. Pedro, que lógica é essa, Pedro? E aí o trevo está nessa situação. Cidade de Guarulhos, preste atenção, guarulhense, refém da CCR. Cidade de Guarulhos não tem representante com atitude para ir para cima da CCR, para ir para cima do governo federal, para auxiliar nesse diálogo. Porque a CCR tem impedido de abrir mais faixas ali para dar acesso à Dutra. Então, quer dizer, você tem 4, 5 faixas de rolamentos em cima da ponte do retorno. Só que na hora que chega para você sair ali na Dutra, sentido São Paulo, tem uma única saída para um único carro. Vai fazer o quê? Afunilar. Quando se afunila o trânsito, causa o quê? Congestionamento. E isso acontece dos dois lados. Eu fiz um vídeo, entre aí nas minhas redes sociais. Eu não quero que Deus me dê salvação, Pedro. Eu não quero que Deus me dê salvação, a minha família. Se já na primeira semana, não digo nem no primeiro dia, se já na primeira semana eu não colocar uma máquina em cima daquele retorno ali, que era o primeiro trevo, em frente ali o Sakamoto quase ali, e tirar aquelas barreiras que a CCR fechou aquilo dali de uma maneira arbitrária. Com perdão da palavra, né, fazendo suas necessidades fisiológicas e andando para a cidade. Fecharam. Porque tem muita gente que usa o trevo, ô Pedro, apenas para fazer o retorno para São Paulo. E aí atrapalha a vida dos empresários daquela região, Bom Sucesso e Pimentas, e principalmente dos moradores. Então já na primeira semana eu coloco uma máquina ali. Não fez como vereador, por quê? Porque eu não posso pedir isso como ofício. E lá no aeroporto? Abriria? Mesma coisa. Abre, mesma coisa. Chega de tentar dialogar com a Gru Airport. Gru Airport não está nem aí para a cidade de Guarulhos, fechou aquilo dali, sem discutir um novo projeto, para não atrapalhar única e exclusivamente o estacionamento do aeroporto para os seus clientes, para os passageiros. E aí deixou isolada toda a região de São João, toda a região do Tabuão. O aeroporto, até hoje ninguém nunca sabe o que foi feito com a medida mitigadora, porque desviaram ali o curso do rio Baquirivu. Aquele rio é responsável pelas enchentes ali daquela região e ninguém nunca cobrou aeroporto, seja Infraero, seja Gru Airport, seja lá o que for. Tem que mexer, gente. Tem que mexer, doa a quem doer, Pedro. Eu coloquei uma comissão especial de estudos, como vereador, enquanto vereador, você lembra muito bem, não conseguia o número de assinatura para colocar uma comissão especial de inquérito à época, que fizeram manobra. Eu presidi, enviei ao Ministério Público, até hoje a gente não teve resposta também. Então, quer dizer, o aeroporto é um muro de Berlim para aquela região. Sim. É um muro de Berlim para aquela região, porque atrapalha o desenvolvimento, atrapalha,
Porque só que se consegue chegar naquela região, ou pela Bela Vista do Paraíso, que é a região do Presidente Dutra, que você bem conhece, Conheço. ou pela João Jamil Zarif, que é do outro lado do Taboão. As únicas duas maneiras de alcançar aquela região que é uma das maiores da cidade de Guarulhos. E ninguém se movimenta para enfrentar os mandos e desmandos do aeroporto. 8 horas e 27 minutos. Candidato Eduardo Barreto, qual a sua avaliação no geral sobre o secretariado do prefeito Guti? No geral, É. salvo raras exceções, muito ruins. Muito ruins. Porque eu sempre disse aqui que tem um livro, né, de Rudolf Giuliani, que foi aquele prefeito da Tolerância Zero de Nova York, que fala, na política cerque de pessoas boas. O Guti é meu contemporâneo de Câmara Municipal. Eu fui vereador com ele de 2013 até 2016. O Guti tem uma ótima boa vontade, mas não soube administrar, Pedro, começando com as pessoas que estão ao lado dele. São pessoas que não têm proatividade, não têm boa vontade, são pessoas que não têm programação. Olha aí o Rodrigo Barros. Olha o Rodrigo Barros. Pedro, quando aquele Rodrigo Barros começou a falar, quando ele assumiu, foi o secretário de Tecnologia, Economia e as paradas todas a mais aí, né, que é tanta letra, parece um alfabeto na secretaria dele. Pedro, quando aquele cara assumiu, Pedro do céu, eu falei, Santo Cristo, Guarulhos vai se transformar no Vale do Silício. A Google vai vir para cá, a Facebook vai vir para cá, vai vir todo mundo. Trouxe o quê? Para trazer empresa para a cidade, gente, presta atenção no que eu estou falando. Nesse primeiro momento, nós vamos ter que ser obrigados a tomar medida extrema, estado mínimo. Infelizmente, Pedro. Infelizmente. Política econômica de Adam Smith. Vamos ter que viver da mão invisível do mercado, porque vamos ter que baixar imposto. O ISS, principalmente para 1%, para a gente trazer novas empresas. Porque o melhor programa social que existe no mundo é a pessoa empregada, Pedro. É a pessoa empregada. Então você que está me assistindo, comerciante, nós queremos estudar a possibilidade de diminuir o seu IPTU, fazer uma compensação do tempo que durou a pandemia, porque nada mais justo, porque o comerciante não trabalhou, Pedro, não gerou receita. Então fazer essa compensação, diminuir o ISS para atrair novos investidores para a nossa cidade. E aí, num primeiro momento, a gente vai diminuir a arrecadação da cidade, sim, que hoje é de 4,8 bi. É muito, é rica, não é pobre, Guti. Não é pobre. No primeiro momento, a gente vai diminuir a arrecadação, sim. Só que a gente vai dar um salto no número de empregos e na economia na cidade de Guarulhos como nunca visto. Porque já é provado, gente. Cidade de São Vicente baixou o ISS para 1%. Em 4 anos, quase triplicou a arrecadação de ISS. E São Vicente era do Márcio França, né? Do Márcio França. Por que não aprendeu com ele? Então, gente, se quiser saber a respeito das minhas propostas, as únicas oportunidades que temos são essas, raras, porque são muitos candidatos. Os programas não tem como ficar atendendo todo mundo a todo tempo. Exato. Mas a nossa rede social está aí, Eduardo Barreto. Entre nas nossas redes sociais e conheçam as nossas propostas. Bom, são 8 horas e 30 minutos. Candidato Eduardo Barreto, candidato a prefeito do próximo, vou deixar 2 minutos para suas considerações finais. Pedro, primeiro agradecer do fundo do meu coração essa oportunidade que você abre aqui para todos os candidatos e falar com você, guarulhense, que não sabe, muitas vezes, se mora na cidade de Guarulhos, porque infelizmente a nossa cidade não tem uma identidade própria. É triste falar isso, Pedro, mas Guarulhos perdeu a sua identidade. Para você que vê uma Dutra isolando a cidade de Guarulhos, porque não tem acessos esses que poderiam ser feitos em parcerias com as empresas, aqueles pequenos túneis, como ali na região da Carina, ali, que pode ser feito muito bem um túnel que a gente vê em várias cidades pequenas do nosso país. Para você que vai buscar médico aí na UBS e não encontra médico especialista, sendo que as UBS podem funcionar até às 21 horas, porque já existe um programa, não é projeto do governo federal, que dá essa possibilidade para o município fazer suas UBS funcionar até às 9 horas da noite. Isso nós vamos fazer na cidade de Guarulhos. São 69 UBS. Isso vai desafogar as UPAs. Para você que está de saco cheio de ficar pegando ônibus aí em terminal superlotado, saindo do seu bairro em micro-ônibus que não tem a quantidade de micro-ônibus no horário de pico, e você sai aí parecendo uma sardinha em lata dentro de ônibus. Nós vamos voltar às lotações, transporte alternativo, para ter competitividade com as empresas de ônibus aqui da cidade. Não estou nem aí para a máfia das empresas. Não nasci para semente não, Pedro. Então o que a gente vai voltar para a cidade de Guarulhos, vai trazer para a cidade de Guarulhos, de novo, é qualidade de vida e fazer o serviço público funcionar. Entre nas minhas redes sociais, Eduardo Barreto, 90, esse é o meu número.
Em cima do horário, obrigado, Eduardo Barreto. Até uma próxima oportunidade. Muito obriguado, Pedro. Deus abençoe a todos os guarulhenses. Produção, ponto final. No ar, Radar